Muito bem, uma boa noite a você que nos acompanha aqui na nossa Semana de Oração Jovem 2020, com o tema Reencontros. É realmente um prazer estarmos aqui nessa nosso quarto dia, mas a terceira noite de programações, terceira noite transmitindo aqui online via YouTube. Estamos muito felizes de ter a presença de vocês. Temos aí, até agora, o nosso querido Jean, que está fielmente aí conosco. Agradecendo a sua presença aí, Jean. Vamos, então, convidar você, Jean, e aqui os que estão comigo no backstage aqui, no behind the scenes, fazer uma oração e pedir a presença de Deus nessa reunião de adoração a Ele, né? Oremos. Grandioso Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu nos ama e temos a certeza de que em Ti somos mais que vencedores, Senhor. Essa noite, aceita esse nosso culto, essa programação de adoração a Ti. Usa-nos em Teu serviço e faz de nós o que Tu desejas, Senhor. Todas essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar louvando ao Senhor. Vamos utilizar a nossa voz, cantando o canto de hoje em diante, a música de hoje em diante, de um dos nossos CDs, aí, nos nossos CDs antigos, creio do ano 2009. Então, se você é da velha guarda, você vai saber, você vai conhecer. Se não, vamos aprender agora.
Amém? Que Deus possa ser realmente a razão do nosso viver. Que de hoje em diante tenhamos essa convicção e a decisão de ter a Cristo ao nosso lado, de ter a Cristo guiando os nossos passos. Aproveitando aqui, vamos ver quem está nos acompanhando nessa noite. Estávamos aí no início com o Jean, mas logo depois chegou a irmã Lúcia. Seja muito bem-vinda, irmã Lúcia. Também o Giovanni Guimarães, a irmã Iracema também, acompanhada do irmão Moisés. Um prazer saudá-los aí nessa noite. Sejam muito bem-vindos. O nosso querido Lucas Rocha também está nos acompanhando. E a irmã Laudiceia, a Laude. O Luiz também está conosco. E, bem, creio que aí mencionei a todos. Se me esqueci de alguém, por favor, me perdoe. Vamos continuar cantando, vamos continuar louvando a Deus e vamos cantar a música tema desse ano, a música do ano jovem, Tudo por Ele. Vamos louvar todos juntos a Deus e dedicar a nossa vida para que tudo que façamos seja por Ele e para Ele. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. Diante dele nos rendemos.
seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém? Que a nossa vida realmente seja só por Cristo, seja para Ele. Quero lembrar a você que entrou aqui na live, que coloque o seu nome, digite o seu nome aí nos comentários, a nossa equipe dos bastidores vai estar aí vendo todos os nomes para colocar no nosso sorteio. No momento do nosso sorteio, digite aí o seu nome e queremos aí saudar a nossa amiga Amanda, que chegou durante a música aí, creio que só chegou ela durante o momento da música. E, bom, agradecemos a sua presença e agradecemos também a nossa equipe de apoio aí. Nós temos uma equipe topíssima, por trás de toda essa produção aí que vocês estão vendo. E nós agradecemos a eles a disponibilidade, nós temos algumas páginas que estão sendo passadas aí, que estão apoiando essa programação. Nós temos, na nossa igreja, nós temos os ministérios, eles são integrados. E nós temos o apoio aí do nosso Clube de Desbravadores, Henry Berg. Nós também temos o apoio do nosso Clube Querigma, e da página dos nossos jovens da Conversa em Papiros, e queremos também o seu apoio, a sua oração, todo o seu apoio aqui para nos auxiliar também. Deixe seu comentário no que pudermos fazer para que essa experiência de adoração ela seja agradável, não só a nós, mas a Deus. Vamos para o nosso momento de oração. Na segunda-feira, no domingo, na verdade, nós oramos em prol da família, intercedemos em prol das nossas famílias, aquelas famílias que estão passando por problemas, por crises, por conta de tudo isso que está acontecendo, da realidade que estamos vivendo. Ontem, com o nosso amigo Jean, nós oramos em favor da cura. Nós intercedemos pelas pessoas que estão enlutadas, que estão passando por esses momentos, não só enfermas por conta da pandemia, as famílias que estão sofrendo, mas também todos aqueles que passam por algum tipo de enfermidade. Intercedemos por essas pessoas. E hoje, o nosso propósito de oração vai ser orar por nossa vida. Vai ser uma oração individual, vamos interceder por nós, mas também pelos nossos irmãos, para que o mesmo aconteça na vida deles. O apóstolo Paulo, no livro, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no final, a partir do final do verso 11, ele diz o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele fala aos irmãos que estão em Filipe que nossa vida não deve se pautar naquilo que nós temos ou deixamos de ter, mas sim que Cristo, ele nos sustém com aquilo que necessitamos. E devemos estar contentes, devemos ter esse espírito de contentamento. Quem sabe, nesse ano,
Quantos planos não fizemos, quantas coisas não tínhamos almejado para alcançar durante esse ano, e de uma hora para outra tudo isso mudou, mas essa pandemia, essa crise que estamos passando, ela serviu para nos mostrar que podemos viver sem muitas coisas, podemos viver, quem sabe, sem ir a uma praia, e sem ir a um shopping, viver sem ir a um restaurante, sem passear, mas não podemos viver sem a presença de Deus em nossa vida. Portanto, nesse momento de intercessão, coloque-se de joelho ou esteja em reflexão, fale com Deus agora, pedindo que esse espírito de contentamento, esse espírito de estar confiante de que tudo nós podemos em nome de Cristo, tudo nós podemos quando estamos com Cristo, que você possa interceder para que a sua vida seja entregue a Ele a cada dia. Nós vamos ouvir a primeira estrofe da música Vinde às Águas, e durante esse período se coloque em oração, se coloque em reflexão, fale com Deus, e logo em seguida vou seguir com uma oração. Oremos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Grandioso Deus, em Tua presença agora, Senhor, nós nos colocamos para Te agradecer, porque a nossa vida, ela não é nada, Senhor, mas porque estamos contigo, nós podemos ter a confiança de que temos um futuro, de que temos a certeza da nossa salvação e, acima de tudo, a certeza de uma vida eterna ao teu lado. Nesse ano, quem sabe, para todos nós, Senhor, foi um ano muito atípico, um ano que ninguém esperava nada disso acontecer. A nossa vida é assim, nós planejamos, nós tentamos, mas é tudo incerto para nós. Mas quando estamos contigo, Senhor, podemos ter a certeza de que nada vai nos derrotar, nada pode nos abalar, Senhor. Ó Deus, dá-nos um espírito, Senhor, de felicidade, de contentamento com tudo aquilo que temos, Senhor.
Embora almejemos por coisas maiores, coisas materiais, coisas pelo sucesso, que não está errado, tu desejas isso para nós, mas que a nossa prioridade, Senhor, a prioridade da nossa vida seja estar em harmonia contigo, Senhor, seja andar segundo a tua vontade. Abençoa a cada um de nós, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Envia sobre nós o batismo do teu Santo Espírito. Transforma tudo aquilo que nos impede de te servir fielmente, de te servir completamente, Senhor, com sinceridade. Tudo isso te pedimos sem merecer, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos seguir agora para o nosso momento de sorteios. Na noite de ontem, nós sorteamos um livro. A nossa amiga Débora ganhou o livro Só para Jovens. Aqui eu tenho o exemplar. O outro ganhador foi a irmã Laudiceia. Ela ganhou um CD do Ralph Welton. Nós vamos estar entregando todos esses brindes aí no sábado. E lembrando que você põe aí, se você não pôs o seu nome, bem, não sei se ainda vai dar tempo aqui, se a produção já anotou todos os nomes. Se você não digitou o seu nome aí nos comentários, digite agora. Eu quero saudar o Matheus, que entrou agora há alguns minutos. Seja bem-vindo, Matheus. Bem, com relação ao nosso sorteio, nós temos algumas lições da Escola Sabatina, lição jovem. Nós adquirimos essas lições e o intuito, se você não tem a sua lição, esse é o momento de você ganhar a sua lição. Igor, como é que eu vou ganhar essa lição, meu filho? Simples, você vai convidar, você vai ser utilizado nessa semana como um instrumento pelo Espírito Santo para convidar um amigo, para convidar um parente seu que não conheça a Jesus, que esteja afastado, você vai convidá-lo. Se você trouxer, se você compartilhar o link da nossa live e essa pessoa se fizer presente, você vai receber aí uma lição da Escola Sabatina. Na noite de ontem, o Jean, ele trouxe um amigo e o Jean, ele já garantiu a sua lição. Nós temos outras para sortear. Na noite de hoje, nós vamos novamente ter 2 brindes. Vamos sortear o livro Vida e Ensinos, da nossa escritora Ellen White, e também o livro História da Redenção. Então, se preparem aí, prepare o coração, que agora nós vamos iniciar com o sorteio eletrônico. Para o sorteio eletrônico, vamos sortear o livro História da Redenção. Vamos ver quem vai ser o felizardo da noite, que vai receber esse maravilhoso livro que conta com detalhes a história desse mundo. Vamos lá, produção. Rufem os tambores aí. Vamos conferir, tá todos os nomes aí. Eu confio na produção, né? Se faltou de alguém, não reclame comigo, não. Mas, vamos lá. Tandandandan, quem será que ganhou o livro História da Redenção? E quem temos aí? Matheus Justa, muito bem, meu querido. Você acaba de ganhar um livro, História da Redenção. Nós estaremos entregando, lembrando que nós estaremos entregando esses brindes no sábado pela manhã, no nosso encerramento da semana de oração, esse próximo sábado, e que você se faça presente. Você é nosso convidado para estar conosco no sábado. Agora, vamos àquele momento especial, né? Aqueles amigos que estiveram conosco na noite de ontem vão ter a oportunidade de compartilhar o seu conhecimento, de compartilhar a sua memória, aquilo que aprenderam na noite de ontem com o sermão do nosso amigo João Marcelo.
Eu vou fazer uma perguntinha sobre o que o João falou. Ah, vejam, o João ontem ele comentou sobre a história da cura do leproso. E dentro do contexto do sermão, ele mencionou que quando a pessoa era declarada leprosa, ela tinha que se vestir com um manto e o sacerdote a conduzia ao leprosário, a conduzia, a excluía da sociedade. Mas a pergunta de hoje é qual era, eu não sei se vocês vão lembrar, mas qual era a cor do manto que a pessoa vestia antes de ser conduzida até o leprosário? Comente aí mais rápido do que ligeiro e vamos ver aí quem vai ser. Olha aí, Laude, que isso, rapaz? Olha aí, muito bem. Você acaba de ganhar o livro Vida e Ensino. Isso aqui não é combinado, viu? Para vocês não. Isso aqui não tem nada combinado. A irmã Laudicea assistiu ao sermão do João e tá correto. A cor do manto que era utilizado pelos leprosos era preto, que foi comentado ontem. Assim que, muito bem, queremos agradecer a sua presença, agradecer ao nosso apoio, à nossa equipe, e vamos agora partir para o momento da mensagem. Que o Senhor possa usar a nossa irmã Larissa, que se prontificou a compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Que Deus te abençoe, Larissa. Amém. Amém, gente. Todos estão me ouvindo? Sim, né? Eu estou muito feliz por estar aqui, por ter sido convidado para passar a mensagem para vocês hoje. Eu confesso que foi um tanto difícil de encontrar um lugar, de planejar, né, como seria isso. É muito mais fácil quando a gente está no meio, está pessoalmente, né? Então, mas agradeço a Deus pela oportunidade e também agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui, né? Que estão acompanhando essa semana de oração. Eu acredito que está sendo bênção na vida de todo mundo. Então, hoje, o tema de hoje, como está aí na tela, é o olhar. Eu queria pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em João 9, a partir do versículo 1. Diz assim, a minha versão é a NTLH, tá bom? Diz assim, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação. Vocês vão se imaginar ali na multidão, vendo Jesus, né? E vão imaginar vocês olhando a cena que está correndo ali, né? Um cego de nascença estava ali no sinédrio. A gente pode perceber que aquele homem ele vivia numa vida de sofrimento e numa vida de muita miséria. Mas o que intrigou Jesus naquele momento foi a pergunta dos discípulos, né? Lógico que os discípulos eles estavam muito curiosos com a resposta que Jesus ia dar. Então eles perguntaram: ele é cego? Essa causa, essa miséria que esse homem está passando, é culpa dele ou do culpa dos pais dele? E aí a gente percebe que naquela época, né, no contexto em que os discípulos foram criados, em que aquelas pessoas elas foram criadas, você procurava culpa para todas as mazelas, né? Se uma pessoa estava doente, se uma pessoa estava passando por dificuldade, a culpa era dela, né? Porque ela é pecadora, né? Eles começaram a ignorar que Jesus ele não estava dando atenção para de quem era a culpa, né?
E a gente, muitas vezes, a gente se coloca, nós seres humanos, a gente se coloca numa posição de juízo. E era o que estava acontecendo. Aquele homem era o condenado e nós, né, os discípulos e todas as pessoas que estavam ali eram os juízes, condenando aquela pessoa, né, condenando ela, dizendo que o sofrimento dela era culpa do pecado dela ou dos pecados dos pais. E aí o mais interessante é no versículo 3. Queria que vocês acompanhassem comigo. Diz assim: Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não foi por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Aqui a gente vê que a resposta de Jesus foi totalmente diferente do que eles queriam ouvir, né? Jesus, ele não estava, ele estava tirando dali, estava mostrando para aquelas pessoas que não importa, em um momento de sofrimento, você procurar a causa ou a culpa, né? O que importa nesse momento é você aliviar o sofrimento dessa pessoa, né? Jesus, ele foi totalmente o contrário do que as pessoas da época, os discípulos da época, aprenderam no contexto dele. E o guia mostra pra gente, o guia lá da Semana de Oração, diz que para os fariseus, né, as doenças de transmissão sexual, elas eram muitas vezes a causa de muitas pessoas terem nascido cegas ou com problemas físicos, né? E que para os fariseus e para os saduceus, eles tinham uma visão determinista de, de culpa, de pecado, eles diziam que muitas vezes uma criança, quando ela nascia, e ela nascia com algum problema, é porque mais lá na frente, né, no futuro, essa criança ia ter pecados horríveis, e que ela estava sendo culpada agora desses pecados. E a consequência desses pecados seriam que seria essa doença, seria esse sofrimento que essa pessoa estava passando. Né? Era isso que os discípulos tinham aprendido. Mas Jesus, ele queria ensinar de uma outra forma. E ele está querendo ensinar para nós também, né, que nós não devemos ser juiz de ninguém. Né? A gente não está aqui para condenar, a gente não está aqui para dar juízo. A gente está aqui para quê? Interessa para Jesus, nesse momento, atender aquela pessoa que está em sofrimento, né? Atender aquela pessoa que está ali tentando superar a sua dificuldade. E trazendo para o nosso contexto hoje, a gente está em um contexto de pandemia, a gente está num contexto em que muitas pessoas estão tendo surtos, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão tendo ansiedade muito elevada, né? Os números de suicídio, né, aumentaram. Então, e qual é o nosso papel? Nosso papel é servir como paliativo, como servos de Cristo, não julgando as pessoas, né? Não fazendo as pessoas se sentirem condenadas, mas levarem para ela a salvação de Cristo, né? Levarem para ela que elas podem ser aliviadas desse sofrimento, né? Porque só Cristo pode nos dar a paz, né? Pode nos dar a luz, o caminho, né? E é interessante que Jesus, no momento em que ele diz assim, ó, não, a culpa não é dele. Não, a culpa também não é dos pais dele. Jesus está dando uma missão para aquelas pessoas, ele está dando uma lição, né? Que importa nós servirmos ao nosso irmão, que importa nós servirmos e ajudar eles, né? Nesse momento difícil. E eu queria que vocês, a gente continuasse a nossa leitura lá no versículo 6.
Depois disso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. E os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, alguns diziam. Não, não é, mas é parecido com ele. Afirmavam outros, porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. É interessante, né, que Jesus ele estava dando uma lição para os discípulos, né, e também para os fariseus, os saduceus e as pessoas que estavam vendo aquela cena. E o que Jesus fez? Jesus, ele foi para a prática, né? Ele poderia, e diferente de outros milagres que Jesus tinha feito, neste momento Jesus utilizou de produtos, né, de lama, de barro e da sua própria saliva, porque muitos acreditavam que naquele tempo a saliva de alguém importante tinha propriedades curativas. Então Jesus, para ver qual seria a reação do jovem, do cego, ele o que? Ele pegou sua própria saliva, misturou e colocou nos olhos daquele homem. Parece até uma questão muito anti-higiênica, né? Mas Jesus estava vendo, estava testando ali qual seria a reação daquele homem. E a reação dele foi: Jesus pediu, vá para o tanque de Siloé e lave os seus olhos, né? O homem prontamente foi lá, lavou os olhos. Então, pela história, a gente sabe que ele ficou curado. E depois que ele ficou curado, muitas pessoas incrédulas, elas começaram a fazer perguntas para eles, né? Elas começaram a perguntar, elas começaram a... gente, tem um barulho aqui, mas não é aqui em casa, tá? É aqui fora, aqui na rua. Não sei onde é, não sei se vocês estão ouvindo. Eu até me perdi. Vocês estão ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Que até tá me incomodando aqui também. Tá dando para ouvir, né? Então eu vou tentar terminar mais cedo, tá bom? E a gente vê que tinha algumas pessoas incrédulas que estavam perguntando para Jesus, perguntando para o jovem quem era essa pessoa, se ele realmente era cego, né? A gente vê aí a incredulidade das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas viam milagre, mas elas não acreditavam, porque não era nelas, né? E muitas vezes elas queriam também pegar Jesus, é como se elas quisessem pegar Jesus na mentira, né? Já que outras vezes ele falava e a pessoa ficava curada. E dessa vez, o que aconteceu? Ele pegou o barro, tacou a saliva, né? Pegou o barro, juntou com a saliva e colocou nos olhos daquele homem, né? Então, era diferente para aquelas pessoas, né? Mas vou pedir também para a gente continuar lendo. A partir do versículo 16, que diz assim: alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Então, aqui a gente já vê uma instância do fundamentalismo, né? Porque para aquelas pessoas, para aqueles fariseus, Jesus estava errado, porque ele estava curando no sábado. E a gente sabe que Jesus, ele veio para nos ensinar como realmente guardar o sábado. Fazer o que é Cristo, fazer o bem, adorar a Deus. Essa é a verdadeira essência do sábado, né? Que a gente sabe. Mas para aqueles homens, Jesus estava fazendo algo absurdo e por isso ele deveria ser preso, ser condenado à morte, né? Então, eles perguntaram, né? Eles falaram, eles se direcionaram para aquele homem cego, que antes estava cego, e falaram que ele não estava, que Jesus não era uma pessoa do bem, que ele estava fazendo coisas do sábado que não podiam serem feitas, né?
E aí eu acho interessante a pergunta, né? A resposta daquele jovem. A resposta do jovem está lá no versículo 25, que diz assim: ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, né? A gente pode perceber nesse versículo que, além da cura física, né, de aquela pessoa ter a oportunidade de enxergar, né, de viver uma vida diferente, enxergando, ele também foi curado espiritualmente da sua cegueira espiritual. Então ali ele já estava se colocando como servo, né? Se colocando como alguém que foi transformado por Jesus. E o interessante é que os fariseus, né, quando Jesus voltou para falar com aquele homem, Jesus, ele é muito incrível, né? Ele tem ensinamentos, assim, para todos os âmbitos, né? Para todos os contextos, para todas as raças, religiões e etc. E Jesus voltou, né? Para falar para aquele homem, porque aquele homem, ele foi expulso do sinédrio porque ele estava falando, né, que Jesus fez aquele milagre com ele, né? Ele estava falando que ele acreditava em Jesus, que ele tinha fé em Jesus, porque Jesus ele não era, ele reconheceu que Jesus não era aquele pecador que os fariseus dizendo, né? Que Jesus não era um bandido, mas que Jesus é Deus, né? Então, lá no versículo 35, é importante a gente entender essa parte, esse desfecho dessa história, né? Que diz: Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu. Ele é que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e ajoelhou diante dele. Então aqui o jovem ele reconheceu que Jesus era o seu criador, né, que Jesus era digno de adoração. E neste momento esse jovem se entregou completamente. Ele se encontrou com o autor da vida, né? Ele se encontrou com aquele que o tinha livrado da sua mazela. E o versículo 39 diz: então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Senhor, que quer dizer isso? Que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuem tendo culpa. Então Jesus aqui ele estava falando de uma maneira totalmente objetiva. Eu considero que foi totalmente objetiva, assim, para os fariseus, né? Jesus estava dizendo que aqueles homens ele estava com uma cegueira espiritual, né? Enquanto o homem que outrora era cego foi redimido, né? Foi curado, foi redimido. Deus deu, além da cura física, também deu a cura espiritual. Esses fariseus eles estavam se distanciando, cada vez mais estavam ficando cegos, né? Cegos fundamentalistas, né? Estavam se fundamentando, colocando inúmeras leis em cima do sábado, né? Dizendo que só seguiam a Moisés, porque Deus chegou a Moisés e falou com Moisés, mas com Jesus eles se julgaram Jesus, né? E Jesus falou para eles: vocês estão cegos espiritualmente. Mas se vocês querem continuar assim, podem continuar assim. Vocês não vão ver o reino do céu se vocês continuarem assim. Com esse coração fechado, né? Com esse coração duro, se vocês continuarem assim, sem abrirem as portas para o Filho do Homem fazer morada, vocês não vão conseguir ir para o reino do céu, né? Então, essa é a mensagem que esse texto deixa para a gente hoje, né? Da gente se entregar a Jesus, da gente sair nossa zona de conforto, dessa cegueira espiritual que muitas vezes nós temos, né? E começarmos a enxergar, começarmos a direcionar o nosso olhar
para as coisas do céu, né? Se for preciso a gente orar mais, a gente ora. Se for preciso a gente ler a Bíblia mais, a gente lê. Se for preciso a gente estudar mais as profecias, a gente precisa estudar. Porque Jesus a todo dia nos dá uma nova chance. E Jesus quer, né, colocar a sua saliva nos nossos olhos e nos livrar dessa cegueira espiritual. Ele quer sim colocar o barro nos nossos olhos e ver qual é a nossa reação, né? Então, cabe a nós não julgarmos as pessoas que estão em sofrimento, né? Cabe a nós não sermos juízes dessas pessoas e nem juízes de nós mesmos, mas confiar que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos advogado e que nós temos um justo juiz, que nós estamos aguardando a sua segunda vinda, né? Então eu deixo para vocês essa mensagem. Espero que todos tenham meditado no que Jesus fez, nesse milagre de Jesus. Então, vamos orar para a gente terminar a meditação. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, coloque aí no chat. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que faz no céu. Eu te agradeço, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido. O inimigo tentou, Senhor, estragar esse momento, mas o Senhor é bom conosco e o Senhor nos ajudou a entendermos mais sobre a Tua palavra, nos ajudou a entendermos mais, Senhor, sobre a nossa disposição, nos ajudou a entender melhor, Senhor, que nós não somos dignos de julgar ninguém, mas devemos sim servir as pessoas, porque o Senhor nos deixou uma missão de servirmos, de sermos serviços, de sermos servos, Senhor, das pessoas que padecem, das pessoas que sofrem, de sermos, Senhor, paliativos para essas pessoas, de chegarmos a ela e oferecer o nosso ombro, de chegarmos a ela e oferecer o nosso coração aberto, cheio de empatia, Senhor, cheio de sinceridade e assertividade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos pessoas mais empáticas, mais amorosas, mais bondosas. E também, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos limparmos da nossa cegueira espiritual, Senhor. A não criarmos regras e mais regras que possam limitar, Senhor, a nossa comunicação contigo. Mas que nós possamos, Senhor, levar o que a Bíblia nos ensina, a Tua palavra, Senhor, às outras pessoas que padecem. Livra-nos, Senhor, do mal, perdoa nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Amém? Deixo aí com vocês, tá? Amém. Muito bem. Creio que todos estão... Não houve nenhum comentário com relação à mensagem, mas queremos agradecer aí a Larissa. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade e pela prontidão em atender aí ao convite para falar para nós. E queremos dizer que a semana não acabou. Nós estamos chegando aí na metade da nossa semana de oração e muito mais bênçãos, como a mensagem que recebemos hoje, virão. Então, quero desejar a você uma boa noite, que Deus possa abençoar o seu lar, abençoar a sua vida, e que, assim como a Larissa disse, que possamos fazer o nosso melhor, que possamos trabalhar assim como o Mestre operou aqui quando estava na Terra, né? E atingir o nosso alvo, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Que possamos olhar para as pessoas realmente com os olhos de Jesus. Desejo a você uma boa noite e até amanhã.